que é o amor? Por que amamos? Há anos os seres humanos vêm tentando entender e responder a essa pergunta. Mas talvez, assim como as pessoas são singulares, o amor também seja. Como já dizia Machado de Assis, cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. Mas se diferentes pessoas podem ter diferentes definições para o amor, a maneira que você se sente amado, que você enxerga o amor, pode não ser a mesma maneira que o outro se sente e enxerga o amor. E isso pode ser um problema. Você percebe por quê? É sobre isso e mais algumas coisas que eu aprendi sobre o amor que a gente vai conversar hoje. O amor. Esse sentimento que ao mesmo tempo que é tão simples, é tão complexo. Como já dizia Bukowski, sabemos tanto, sabemos tão pouco, não sabemos o bastante. O ser humano, desde que surgiu aqui nessa terra, ele tenta entender o que é o amor, ele se faz perguntas, o que é o amor, por que amamos. E o amor está em absolutamente tudo, nas artes, no cinema, na música, na literatura, na poesia, na filosofia. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Algumas das minhas percepções, algumas coisas que eu aprendi sobre o amor ao longo desses meus 28 anos. E eu até coloquei um vestidinho vermelho de coraçõezinhos para combinar com a temática do vídeo, não sei se vocês repararam. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho lá na introdução. Será que realmente existem diferentes formas de amar, diferentes percepções para o amor? Tudo me leva a crer que sim. Eu acho que tem muitas coisas que acabam moldando a nossa maneira de ver o mundo, de entender as relações, de entender os nossos sentimentos e, consequentemente, de entender o amor, de amar. Questões culturais, questões familiares. As questões familiares eu acho que influenciam, assim, absurdamente. A maneira que a nossa família nos amou, que a nossa família nos ama, vai influenciar diretamente, assim, na maneira que a gente entende o amor e que a gente ama. Eu acho que, em alguns aspectos, as questões educacionais acabam influenciando também. E, assim, em partes, isso pode ser um problema e ao mesmo tempo não. Se a gente conversar sobre isso, não é um problema, mas caso a gente não fale sobre, pode se tornar um problema, porque pensa comigo, se há diferentes formas de amar, talvez a minha maneira de amar não seja a maneira que o outro irá me amar. E isso pode acabar gerando em algum momento alguma frustração, alguma angústia, alguma tristeza, porque você pode pensar, mas meu Deus, eu amo tanto essa pessoa e eu me dedico tanto a essa relação e eu amo com tanta intensidade, eu não consigo perceber e sentir que ele me ama da mesma maneira, na mesma intensidade. E às vezes isso pode ser um equívoco, porque como há diferentes formas de amar, talvez o outro te ame na mesma intensidade, mas à maneira dele. Então, é interessante a gente conversar sobre isso para a gente estar atento a isso. Machado de Assis já falava, né? Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. E tem até aquele livro, né? As 5 Linguagens do Amor. Eu nunca li, mas eu acho interessantíssimo esse livro. E para mim isso faz muito sentido, assim. Eu já falei em alguns vídeos que eu sou uma pessoa muito observadora, assim. Eu gosto de observar as coisas, as pessoas ao meu redor. E eu vejo muito isso. Diferentes pessoas amando de maneiras diferentes. E isso é muito bonito. Não tem nada de errado em amar de maneiras diferentes. Mas é bom a gente ter em mente, entender que isso existe, que as pessoas são diferentes e as pessoas amam de maneiras diferentes. Porque aí a gente evita frustrações, evita, em alguns casos mais extremos, assim, até um término que não teria necessidade de acontecer. Enfim, outra coisa que eu penso muito sobre o amor em como as pessoas, quando leem alguma coisa, ouvem alguma coisa sobre amor, automaticamente, assim, já associam a amor romântico, já colocam na caixinha do amor romântico. Quero dar um exemplo. Um tempo atrás, acho que já faz um ano mais ou menos, eu postei no meu Instagram de grifos alguns grifos do livro It a Coisa. Sim, um livro de terror, o livro do palhaço lá, do King. E eram uns trechos muito bonitos, que falavam sobre amor e tudo mais. E aí várias pessoas foram no meu direct comentar chocadas, assim, como assim tem romance nos livros do King. E assim, as frases, de maneira alguma, davam a entender, insinuavam que o King estava falando sobre amor romântico. Ele estava falando de amor na sua forma mais ampla, assim. E não foi uma nem duas pessoas, foram várias pessoas que foram me falar isso no direct. E depois eu fiquei pensando sobre isso, em como a gente acaba projetando as nossas faltas em coisas externas que a gente está vendo, que a gente está ouvindo. E eu acho que é um problema muito grande, assim, a gente pensar em amor e logo associar a amor romântico.
Porque eu sinto que isso é apequenar o sentimento, sabe? Eu sinto que é como se as pessoas criassem uma falta dentro delas, é como se as pessoas ainda. Se uma pessoa não vive um romance, é como se ela ainda não conhecesse o amor, como se ela não experienciasse o amor. E não é verdade. A gente já experiencia o amor todos os dias. Tem diferentes amores: amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor de amiga, amor de amigo. Então, eu sinto que falar em amor e logo já associar a romance acaba criando essa falta, sabe? Essa sensação de não pertencimento. E você, eu, a gente já conhece o amor, a gente já o experiencia todos os dias, a gente já conhece diversas facetas do amor. E o amor romântico é apenas mais uma delas. Então, tem até uma frase do Saramago que eu amo e que eu acho que ela se encaixa em diversos contextos e se encaixa perfeitamente aqui, que é a seguinte: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Então, vai lá e repara nos teus amores, nos tantos amores que você já tem na sua vida. E não se esquece que o amor romântico é apenas mais uma pequena faceta do amor. Você já conhece, você já experiencia o amor todos os dias. Talvez você apenas tenha que mudar a sua visão sobre. Tá, mas e esse tal amor romântico? Eu devo procurar? Ou eu fico esperando que, sei lá, Deus mande o amor bater aqui na minha porta? É assim, o que eu acho é que as pessoas fantasiam muito sobre o amor, em como vai acontecer, em onde eu vou encontrar o amor e como vai ser. E acontece que, pelo menos em alguns aspectos, o amor é mais simples do que a gente pensa que ele é. E às vezes você pode encontrar o amor, sei lá, virando a esquina aí da sua casa. Você pode encontrar o amor na padaria, em qualquer lugar mais inesperado possível. O que acontece é que você fantasiou tanto sobre isso, você se auto-iludiu sobre isso, que você pode ser que acabe nem percebendo o amor passando ao seu lado, porque você fantasiou tanto sobre isso, esperou algo tão grandioso e você acaba se distraindo. Então, assim, não acho que você deve ficar obcecado com o amor e ficar correndo desesperadamente atrás do amor, porque eu acho que você não vai encontrar ninguém legal fazendo isso. Mas também não acho que você tem que ficar parado esperando que o amor bata sua porta aí a qualquer momento. Então, assim, o que eu acho é que você precisa estar atento aos lugares que você frequenta, às pessoas que você conhece. E, cara, talvez o amor já esteja aí ao seu lado. Só que você fantasiou tanto sobre ele que você não tá conseguindo perceber que ele já está aí ao seu lado. Então, esteja atento, sabe? O amor às vezes é mais simples do que a gente pensa que ele é. E agora vamos falar um pouquinho sobre a frase da Carla Madeira que eu amo e que eu já falei milhares de vezes aqui, que é: o amor é alegre, se não é alegre, não é amor. Eu acho essa frase belíssima e eu concordo em partes, assim, com ela. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar sobre essa frase é entender a diferença entre alegria e felicidade. A felicidade, eu acho que ela é um sentimento mais duradouro, assim, é um sentimento construído diariamente, é um sentimento que depende muito mais de você com você mesmo. É claro que vão ter alguns fatores externos que vão influenciar na construção dessa felicidade, mas no geral ela depende muito mais de você com você mesmo. E a alegria é um sentimento mais passageiro, assim, né? Então, se você deposita muitas expectativas no amor alegre, pode ter certeza que você vai acabar se frustrando, porque o amor, ele jamais será capaz de te dar tudo o que você precisa. Outra coisa que eu acho muito paradoxal do amor é que, sim, eu acredito que para ser amor ele tem que ser alegre, mas ao mesmo tempo, eu acho que o amor ele te coloca à beira do abismo. E uma hora você será jogado ou você vai jogar alguém nesse abismo. Porque pensa a dor, o sofrimento de você perder os seus amores. É como se uma parte de você se perdesse junto com eles e uma hora ou outra isso vai acontecer. Então, amar é para os corajosos. Ao mesmo tempo que você aceita o amor, você aceita a dor. Ao mesmo tempo que você abraça o amor, você abraça o sofrimento. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, o amor certamente é apenas para os corajosos. Mas, como já dizia Walter Ugumãe, quem tem menos medo de sofrer tem maiores possibilidades de ser feliz. É complexo, gente, é complexo. Outra coisa que eu penso sobre o amor, assim, que eu tenho plena convicção, é que diferente da paixão, onde a gente fica muito eufórico, a gente fica até meio idiota, né, quando tá apaixonado.
Eu acho que o amor é totalmente o contrário, assim, o amor traz paz, traz calmaria, sossego, tranquilidade. É claro que não vai ser 100% dos momentos assim, afinal você está se relacionando com outro ser humano que cheio de complexidades, tem problemas, mas no geral, eu acredito que o amor é tudo isso, o amor traz tudo isso, sim. Eu acredito que o amor jamais estará em momentos grandiosos, nas taças de champanhe. Eu acredito que o amor se encontra nos golinhos de café de uma manhã comum. Como já dizia Mila Kundera, o amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor, o amor se manifesta pelo desejo do sono compartilhado. Meu Deus, não é lindo? Eu amo essa frase. Leiam Mila Kundera, meu Deus. A insustentável leveza do ser é perfeito. Ai, enfim, qual a conclusão que chegamos disso tudo? Eu acho que o amor, como eu falei, ele é para os corajosos. Ao mesmo tempo que você abraça o amor, você aceita abraçar o sofrimento. O amor, ele é desassossego puro, mas eu acredito que não tem nada que faça sua vida valer mais a pena, não tem nada que vá te transformar mais e transformar o mundo do que o amor. Então, seja corajoso e ame. E eu não sei se as coisas que eu falei aqui fez algum sentido, eu acho que eu vou falando, falando, falando e às vezes fica meio sem nexo as coisas que eu falo. Espero que tenha feito sentido aí pra alguém. Se fez sentido alguma coisa que eu falei, que bom. Se não fez, você só descarta tudo que eu falei. As coisas que eu falei são apenas achismos, vozes da minha cabeça, brisas da minha cabeça. Então não tem nenhuma verdade aqui. São só coisas que eu penso sobre. Então era isso. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo.